Olá, prezados, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Ronaldo de Jesus e hoje eu vou falar sobre a lição 4 da nossa revista do trimestre. Estou aqui com a revista, com o livro de apoio, Bíblia, né? Essa lição fantástica de Romanos que nós estamos, nesse trimestre, estudando, né? Muitas coisas assim interessantíssimas, né? Semana passada nós fomos brindados com uma lição fantástica falando sobre graça, né? Quem ministrou para a gente aqui, a gente assiste a ministração do André Batalhão, que hoje está no bastidor aqui, nos ajudando. Mas antes mesmo de começar essa lição, né, eu quero fazer saudações aí ao crente docente, né? É um trabalho especial também desenvolvido pelo nosso Divanei, né? O nosso vice-líder aqui nacional da EBD, um cara fora de série que está aí com esse trabalho do crente docente. Confesso a você que eu corri agora atrás aqui para poder encontrar a camisa do crente docente e não encontrei, então vou representar aqui com a camisa da EBD mesmo, né? Bom, antes da gente começar a falar propriamente sobre essa lição, não, salve aí para todo mundo que vai assistir, os nossos dirigentes de EBD, as pessoas que vão buscar isso depois como um subsídio, né, para poder, lá na escola bereana, para poder ministrar a lição de domingo. Mas antes disso, eu vou pedir para o André para passar um slide aqui, né? Lembrar você que a nossa fábrica EBD é o nosso portal de escola bíblica, né? Eu te chamo de escola bíblica dominical, dinâmica, diária, digital, discipuladora. Nossa escola bíblica tem lá um sem número, um número fantástico lá de artigos, subsídios, né? Material muito bom para você não só preparar, né? Eu faço quem tem de preparar uma lição para ministrar na escola bíblica dominical, mas qualquer um que quiser conhecer um pouco mais da palavra de Deus pode se valer, né, desse recurso fantástico. Nós deixamos à disposição ali para você. Vai lá, entra, clica, né, conheça lá o que a gente tem para oferecer. Acredite, é muita coisa boa. Próximo slide. Na semana que vem, às 21 horas, nós teremos uma live especial, né? Coloquei aqui, então, o tema da Maquiavel Pedagogo, é baseado no livro, mas, na verdade, o tema dessa live vai ser doutrinação nas escolas. Nós teremos a presença do doutor Tasso Licurgo, um cara fora de série, um pastor, um homem de Deus, esteve aqui conosco aqui na nossa conferência Alicerçados na Palavra, e ele vai estar também na companhia luxuosa do André Batalhão, que é um outro, né, doutor, um professor, um cara também, né, extremamente abalizado para poder falar sobre esse assunto. Dia 27/7, quarta-feira, às 21 horas. Vale muito a pena, acredite, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa lição. Nossa lição de hoje, a lição 4, né? Falei que você está aqui na nossa revista. A lição 4, ela fala exatamente sobre, né, a questão da justificação. Para você saber a justificação, né? A justiça de Deus em Cristo. O texto áureo, né, está aí no capítulo 3 de Romanos, no versículo 10, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não é? Deus olhando dos céus e a terra, tem um hino, Deus olhando dos céus e a terra. Não vou cantar porque isso não é a minha praia, né? Mas a ideia é de que Deus olhando do alto dos céus não viu que um justo alguém pudesse de alguma maneira justificar a humanidade. E é por isso que o plano da salvação foi posto em ação. Os objetivos dessa lição, está no próximo slide, é exatamente identificar qual era o plano de Deus para o homem, né? Segundo, saber que todo ser humano pode ser justificado por Deus, por meio da fé em Jesus. E, por último, compreender como o Senhor Jesus Cristo, como o nosso Senhor, né, como Deus, ele justifica aquele que crê em Cristo. Mas antes mesmo de qualquer coisa, né, a gente gostaria de classificar, né, o que é justificação. E eu gostaria de, antes de tudo, fazer uma pergunta para vocês, né? Como é que a humanidade, na verdade, isso é uma pergunta que às vezes nos incomoda, né? Como é que a humanidade se tornou no que é hoje? Por que a gente encontra, às vezes, tanta coisa assim, que a gente entende que está fora do eixo, né, que está errada, né? Por que nós somos como somos, né? Por que a natureza do homem, né, uma natureza assim, inclinada para o mal? Certamente essa é uma pergunta que você
já se fez em algum momento da sua vida, né? Isso já inquietou o seu coração em algum momento, né? Eu vou dizer que isso aí tem uma parcela não, né? A culpa é do tal do Adão, né? Adão é um vacilão que deixou o pecado entrar, né? Ele foi o grande responsável por essa situação. O cara que estava ali com Deus, né? Deus o visitava, que tinha intimidade, ele deixou que o pecado entrasse no mundo. E com o pecado, né, uma das consequências graves do pecado, a pior consequência dela é exatamente a morte. Ela já dizia lá, alma que pecar, essa morrerá. E, né, o pecado, a Bíblia diz que ela tem um salário, tem uma paga, uma recompensa. Né? Quando você 23 diz que o salário do pecado é a morte. Né? Então, o pecado entrou no mundo e com, né, o pecado veio a morte. Então, nessa lição, nós vamos ver como a justiça divina, a justiça divina é uma característica específica do caráter de Deus, né? Um atributo moral de Deus, uma das características comunicáveis de Deus, muito embora a gente quando fala de característica comunicável, né? Aquilo que de alguma maneira nós homens temos possibilidade de entender, pelo menos parcialmente, a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Né? O amor de Deus é diferente do nosso amor e por aí vai. A justiça como atributo comunicável de Deus, né? Ela se revela em Jesus Cristo, né? Ela atinge a perfeição em Jesus Cristo. E Deus, por intermédio de Jesus Cristo, ele realiza a justificação do ser humano. Mas o autor da lição, o pastor Gilmar Chaves, com quem eu tive a oportunidade de compartilhar uma live na semana passada, ele começa essa lição falando sobre o plano, né, de Deus, né, o plano de Deus. Antes, a gente pode dizer assim, né, nessa lição, a justificação é a livre graça de Deus, pelo qual ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos, justos aos seus olhos, somente porque foi imputada a justiça de Cristo. Essa justiça que se recebe pela fé, né? E, como eu disse, o pastor ele fala sobre a graça de Deus, o plano de Deus, né? O plano redentivo de Deus. Como é que isso se estabelece? Bem, a gente entende que a morte é a separação de Deus, né? O pecado é a degeneração da natureza humana, a queda da natureza humana. O pecado, né, aqui quando a gente está falando aqui, não é apenas um ato moral. Na verdade, é uma alteração da própria natureza, da essência, né, de quem é esse homem e de quem ele passa a ser. Quando o primeiro homem, então Adão, em nome de toda a humanidade, ele rompeu com Deus, ele não apenas ordenou, né, para os seus descendentes, não apenas comunicou. A gente pode dizer assim, que o pecado é uma espécie de enfermidade espiritual genética, né? Ele, de alguma maneira, fez com que todos os seus descendentes também já nascessem separados de Deus. Né? Como eu disse, isso produziu uma profunda alteração na natureza humana, que se tornou também, por definição, uma natureza, essa raça se torna também pecaminosa. Ou seja, a partir do seu ato, a partir do ato de Adão, todos os seres humanos nasceriam, e de maneira inexorável, já nasceriam em pecado. Né? O próprio salmista diz, em pecado me concedeu a minha irmã. Portanto, a nossa natureza tornou-se má. Isso é algo universal, isso é com todos. Como a gente viu lá no nosso textuário, não há um justo sequer. É isso que Paulo diz no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, quando ele diz, porque todos, a universalidade do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, veja bem, né, o versículo 24 traz um bom augúrio, né, traz uma boa notícia para nós, assim, sendo justificados gratuitamente pela graça, ou pela sua graça, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nessa lição de hoje, nós temos alguns aspectos importantes para falar isso. Falando sobre pecado, mas falaremos sobre justificação, redenção, graça, salvação e outras coisas que vêm a reboque do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. A realidade é que, diante de Deus, todos são culpados, todos são pecadores, né? Todos são. Não há quem possa, de alguma maneira, fazer qualquer coisa para salvar-se a si mesmo da condenação. Sem a incomparável graça divina, ninguém seria capaz de salvar-se a si mesmo. Na verdade, com o pecado, o ser humano estaria em dívida diante de Deus. Né?
estava em dívida diante do propósito para o qual Deus criou esse homem. Né? Deus criou esse homem para que ele pudesse obedecer, para que ele pudesse ter um relacionamento com ele, para que pudesse viver com ele. Esse homem opta por desobedecer à vontade de Deus, ele se distancia de Deus e então fica desprovido de sua glória. No entanto, essa justificação, essa redenção da humanidade perdida já estava nos propósitos de Deus. Deus não é pego de surpresa, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo ele foi morto, né, como um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Você vê essa verdade, por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, né, o capítulo 3 de Efésios, no versículo 11, e ainda em 1 Pedro, né, o primeiro livro de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 19 e 20, dizendo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, mas com um precioso sangue, de um cordeiro incontaminado. Esse Cristo que nos salvou, nos redimiu, nos justificou diante de Deus. O pastor também, o pastor Gilmar, o autor da revista, ele fala também no tópico 1.2 sobre o plano de Deus e sua graça. Né? Então, a gente entende que, assim como a justiça, a graça também é designada como uma parte integrante da natureza de Deus. Né? A gente pode dizer que ela pode ser percebida, a graça de Deus, por meio da sua benignidade, por meio da sua ação favorável em relação ao pecador. Esse pecador que é naturalmente está distante de Deus, não é digno do favor de Deus, Deus estende graciosamente a sua mão para ele. E por conta dessa graça maravilhosa, né, a humanidade é redimida. Então, assim como a justiça, a gente sabe que a graça, então, vinda, essa graça a gente pode dizer, ela é vinda lá do grego charito, carisma, né? Que a palavra carisma significa você conceder um favor, ou seja, gratuitamente, de maneira bondosa, oferecer o perdão ou o resgate, né? Conceder um favor. A graça do qual o apóstolo Paulo fala, e isso foi bem trabalhado na lição 3, é algo que vem de Deus e somente de Deus. Somente Deus. O que torna a graça graça é que ela começa de Deus. Né? Ela vem a nós de uma maneira livre, sem ser merecida. Nós não podemos conquistar essa graça. A graça é o transbordamento total da autossuficiência de Deus. Deus ele não tem deficiência que a gente possa remediar com as nossas obras. Não há nenhuma lacuna, né? Não há nenhum espaço para que nós possamos contribuir de alguma maneira com essa salvação. Não há possibilidade da gente negociar com ele algum bem que a gente possa oferecer. Tudo vem dele, gratuitamente, graciosamente. Né? Cabe a nós apenas oferecer a salvação que Tito diz que é oferecida a todos os pecadores. Né? Paulo, na sua carta a Tito, diz, entre os quais eu sou o principal. Né? Paulo dizendo na carta a Tito, capítulo 3, versículo 11. Essa graça, então, essa soberana graça de Deus, é o único meio pelo qual podemos ser salvos. Na verdade, nós sabemos, né? Isso foi um tema muito importante com os pais da Reforma, né? O livro de Romanos, nós falamos isso nas lições anteriores, né? João Crisóstomo, Martim Lutero, homens de Deus, né? De alguma maneira se debateram por algum tempo sobre essa questão do mérito, da meritocracia, né, na obra salvífica. Isso é impossível. Né? Na verdade, não existe nenhum tipo de caminho alternativo. A salvação do homem não pode vir pelo seu esforço próprio. A salvação é uma dádiva imerecida da graça divina. Deus, ele mesmo busca essa reconciliação com o homem. Cristo, ele quem vai fazer essa obra de redenção na humanidade. Então, a graça de Deus é concedida a pecadores, como eu e você, pessoas indignas. Né? Deus não nos amou, não nos escolheu, né? não nos justificou por causa do nosso mérito, por aquilo que a gente poderia oferecer para ele. Mas ele fez isso apesar dos nossos deméritos. Então, a causa da salvação não está no homem, mas em Deus. Deus é quem
quem verdadeiramente faz o ato de reconectar, né? Tanto que o Senhor Jesus, né, expressa isso no capítulo 19 de Lucas, Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ela não está no mérito do homem, mas na graça de Deus. Não está naquilo que a gente faz para Deus, que nós fazemos para Deus, mas naquilo que Deus fez por nós. Deus não nos amou, né, porque éramos receptivos ao seu amor. Né? A Bíblia diz que, na verdade, ele escolheu nos amar quando nós éramos inimigos dele, fracos, né, ímpios, pecadores. Deus não nos escolheu, no primeiro momento, por causa da nossa fé. Na verdade, Deus nos escolhe para a fé. Deus não nos escolheu porque nós éramos santos. Deus nos escolheu para sermos santos. Deus não nos escolheu porque nós praticávamos boas obras. Deus nos escolheu para a prática de boas obras. Deus não nos escolheu porque nós éramos obedientes, mas para a obediência. Okay? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E esse plano de Deus, né, conforme o autor da lição diz, ele tem um propósito. Que propósito é esse? Né? A obra da redenção e tudo que está envolvido nela ocorre de acordo com o plano de Deus. O capítulo 2, capítulo 5 de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ali, aquele que não teve seu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Como eu tinha dito no capítulo, ou no slide anterior, né, a partir do tópico anterior, eu estava falando que Deus ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Na verdade, essa obra de redenção, né, ela a partir da entrada do pecado na Terra, né, algumas pessoas podem até pensar que Satanás colocou Deus numa sinuca de bico, né, numa situação difícil. Satanás formulou um problema insolúvel para Deus. Mas a gente pode observar três coisas aí que são importantes. Em primeiro lugar, esse problema se apresenta porque o Criador ele não podia modificar a lei que o homem transgredia. Né? Tampouco a pena que deveria ser imputada a esse homem que transgrediu. Porque isso implicaria a ideia de que Deus era o autor de uma lei imperfeita, o que é impossível. Tudo que Deus faz é perfeito. E a lei é perfeita. Imperfeito é o homem, que não tem possibilidade de cumprir essa lei. A segunda questão importante é que se um transgressor puder ser salvo pela modificação da lei, quer dizer, isso é pela acomodação da lei à sua vida, o resultado ia ser uma anarquia, uma ruína. Quer dizer, se qualquer um de nós pudesse, de alguma maneira, se justificar diante de Deus, pudesse buscar a salvação, pudesse adequar a lei, né, da lei para a nossa vida, isso ia dar resultados aí muito esquisitos, né? E por último, né, talvez uma solução radical, né, da parte de Deus, talvez fosse destruir esse próprio homem e criar uma outra espécie, uma raça humana. Mas isso parece também muito injusto, né, aos olhos do universo, porque tal atitude não coadunaria com a ideia que nós temos de Deus, os princípios básicos do governo dele. É um Deus que é um Deus de justiça e de misericórdia. Né? Então, aparentemente, esse problema insolúvel não apanha Deus de surpresa. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, pai e filho, né, numa obra conjunta, haviam planejado uma maneira de redimir esse homem, caso ele fosse vencido, né, por Satanás. Na verdade, as providências para enfrentar essa contingência, né, digamos assim, né, essa emergência que surge, já haviam sido tomadas. Tem um termo no grego chamado lutron, que é muito interessante. Né? Esse termo do grego, ele no português, ele traz a ideia de redenção. Mas no original, essa palavra, ela designa o valor que foi pago para comprar um escravo e tornar esse escravo livre. Eu vou fazer aqui uma ilustração para a gente poder entender essa. Imagina uma criança que constrói, né, que faz um barquinho, né? Uma criança faz um barquinho e acha bonito, né, aquilo que ela fez, ela dedica muito tempo e muito esforço para fazer aquele barquinho. E um dia, ela brincando no riacho, né, perto da sua casa,
né, uma corrente de água mais forte, né, chuvas que caíram na cabeça, no leito, né, do rio, lá em cima, levaram esse barquinho rio abaixo. Um dia, na cidade, né, o menino fica triste, fica chateado, aborrecido. Um dia, ao descer, né, a cidade mais próxima, ele vê que esse barco ele está sendo vendido. Aquele barco que ele criou está sendo vendido em determinado lugar. E ele pede ao pai para que compre esse barco de volta, porque ele gosta muito, porque foi criado por ele. O pai, então, compra esse barco de volta. E esse menino diz o seguinte: olha, eu agora lhe pertence a mim esse barco duas vezes. Primeiro, porque eu criei. Segundo, porque eu comprei novamente. Então, nós estávamos vendidos para o mundo, éramos escravos do pecado, né, servos do inimigo, distantes de Deus, e Deus nos compra com alto preço. Portanto, nós somos dele porque ele nos criou e porque ele nos comprou. Então, Cristo, sem culpa alguma, recebeu todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Cristo morreu por aqueles que já haviam partido, aqueles que estavam ali vivendo na sua na mesma época, e por nós, que haveríamos, né, de nascer posteriormente. Assim, como no Antigo Testamento, os pecados do povo eram transmitidos simbolicamente para cordeiros que eram imolados diariamente, assim, os pecados de toda a humanidade foram transferidos para Cristo. Deus assim o permitiu para que nele se cumprisse o plano da redenção. A Escritura nos diz o seguinte: aquele, é o versículo está aqui, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A lição ainda fala sobre um símbolo da justificação pela fé. E ele alude, né, à crença de Abraão, ou à fé de Abraão. E você sabe que Abraão ele é chamado, né, claro que com razão, o pai da fé. O patriarca, o fundador do povo israelita, ele é considerado o pai da fé. E por quê? A doutrina da justificação ela tem como contexto também a fé de Abraão. Abraão, a Bíblia nos diz que ele creu apesar de todas as circunstâncias contrárias. A Bíblia nos diz que foi pela palavra de Deus que os antigos alcançaram um bom testemunho. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sem a palavra de Deus, eles nada podiam esperar ou acreditar. Por isso que a fé é o fim fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Você imagina, cara, Abraão, quando Deus diz: sai da tua terra, do meio da parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Cara, quando o caminhão de mudança para na porta da casa de Abraão, os vizinhos começam a perguntar. Sempre tem um vizinho curioso: Abraão, vai para onde? Eu vou sair do lugar. Deus mandou sair, mas para onde? Não sei. Mas como é que você vai assim? Não, Deus mandou. Mas e como é que você sabe que você vai chegar nesse lugar que você não sabe onde é? Deus vai comigo. Né? O fato de Deus ir com ele é certeza de que ele chegará exatamente aonde Deus determinou. Né? Isso serve de lição para a gente. Se Deus estiver conosco, aonde quer, né, que a gente for, aonde quer que a gente andar, né, tem certeza que será o melhor lugar para nós. Mas, então a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, porque o evangelho foi primeiramente anunciado a ele. A vinda do Cristo, em que todas as famílias da terra seriam bem-aventuradas, né? Em que todas as famílias da terra seriam benditas. Ao crer, a gente pode entender que Abraão se tornou pai de muitas nações. E isso é conforme a palavra de Deus que diz: assim será a tua descendência. Então, Abraão foi salvo pela fé porque creu em Deus, por causa daquilo que foi dito, né? Não daquilo que aparentemente, né, Deus poderia mostrar a ele. Né? Deus mostra a ele as estrelas do céu. Né? Isso é uma cena que a gente fica pensando: cara, que coisa maravilhosa, que encontro, que conexão do homem com o divino. Né? Deus se revela a Abraão. E a Bíblia diz, né, Romanos capítulo 4, os versículos 17 e 18, vou pegar aqui na Bíblia para ler, que é muito legal, diz o seguinte, né? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança,
tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Né? Então você vê que Abraão ele creu apesar de todas as circunstâncias, né? Apesar de parecer até uma loucura, né? Podemos dizer assim, Abraão creu e isso foi imputado a ele por justiça. O capítulo 2, né? A parte 2 da lição, né? Ela já fala sobre efetivamente justificação. Né? O tópico 2.2, tem até uma figura aí de um tribunal, né? Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em tribunal. Né? Esse verbo justificar ele aparece 39 vezes somente no Novo Testamento. E 27 vezes em que ele aparece nas 13 cartas paulinas, né? Nos escritos paulinos. E isso nos dá assim, né, uma compreensão da importância que esse tema tem para o apóstolo dos gentios. Né? O ato da justificação, nós discutimos isso e aqui em algumas escolas iberianas, ele vai além de um mero conceito jurídico, né? De uma cena, né, entre um juízo, um réu, né, num tribunal. Se a gente pensasse simplesmente que ele é um conceito forense, a gente estaria extremamente equivocado. Não é? A justificação vai além disso. Através da justificação, que a gente pode dizer que é uma doutrina fundamental da fé, da fé cristã, o pecador, se arrependido, passa a viver, a ser visto por Deus como se fosse justo, diferentemente dos tribunais, não é, naturais, dos tribunais terrenos, onde o homem ele pode, se ele comete, né, que ele é julgado por uma determinada situação, por um determinado crime, uma ação que cometeu, mesmo que ele seja considerado inocente, aquela pena continua registrada nos anais da lei. E se esse homem, por exemplo, for levado de novo à barra da justiça, talvez ele agora já não seja um réu primário. Mas Deus ele nos coloca na situação de quem nunca pecou. Hebreus diz que os nossos pecados são lançados por Deus no mar de esquecimento. O perdão de Deus ou a absolvição de Deus é muito maior do que a justiça divina. Outra coisa importante, quando Cristo... a gente pode dizer que essa santificação, quer dizer, que essa justificação traz para nós um sentido representativo da vida. Cristo, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, somos justificados e trazidos de novo para a vida. Essa vida que traz para nós justificação, regeneração, né, como aspectos positivos ou instantâneos, e nos traz ainda a possibilidade da santificação, que é processual. Quando Cristo ressuscitou, a palavra de Deus nos mostra, né, que ele dá essa garantia da justificação dos nossos pecados. Nós, quando passamos a crer nesse ato milagroso da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, essa ressurreição que origina não somente a justificação, mas também a nossa salvação. Olha, Romanos 4:25, vou ler a passagem aqui para vocês, que né, esse livro ele tem que ser lido, porque ele é fantástico. Romanos 4:25 diz o seguinte, aqui, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Né? Deus, então, ele nos traz a bendita salvação através da ressurreição, a morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, Paulo afirma que a justificação pela fé foi o plano original de Deus para a salvação dos homens. A lei, ela foi acrescentada para disciplinar os israelitas, né? Fazer com que o povo de Israel pudesse sentir a necessidade de redenção. É isso que nos diz lá o livro de Gálatas, né? Que é a carta magna da liberdade cristã. Mas a lei em si ela não possuía poder para salvar. A gente pode aludir à ideia de, por exemplo, um termômetro que não tem poder de baixar a febre, né, que ele registra. Ele simplesmente atesta, né, a incidência de um mal, mas ele não pode corrigir esse mal. Então a lei ela não era apta para trazer essa salvação, mesmo Cristo. Então seria o próprio Senhor o Salvador do seu povo. E a sua graça, a graça de Cristo, seria a nossa
esperança. Pela justificação, né, a gente pode dizer que o Cristo ele se torna o nosso Senhor, né? O nosso Jeová, o Senhor, nossa justiça. Né? A nossa justiça é, é vinda de Deus. Né? Só Ele pode nos justificar. Tem um quadro bacana aí que eu preparei aqui para vocês, que ele é claro, isso aqui é uma visão até pálida da justiça que Cristo opera, né? Mas no Antigo Testamento dá para a gente ver uma espécie de figura ou uma alegoria, né? Esse quadro ilustrativo da justificação. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 9, né? A história de Davi e Mefibosete. Então, eu vou fazer um paralelo com Mefibosete e nós, para você entender, né, um pouquinho essa questão da justificação. Mefibosete era neto de Saul, né? Portanto, ele nasceu inimigo de Deus. Ele herdou do avô o legado da culpa. As famílias, né, de Saul se tornaram inimigas. Nós também éramos descendência de Adão. Éramos inimigos de Deus. Né? Nós nascemos com a sentença da condenação. Você sabe a história, Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Ele não andava direito, né? Ele tinha essa marca ali proveniente de uma queda. Nós também temos a marca da nossa queda. Né? Nós andávamos como culpados, ou seja, andávamos errado, né? Mas Cristo corrigiu aí a nossa rota. Né? Ele nos colocou no caminho, nos ensinou como andar nesse caminho. Mefibosete morava em Maquir. O sentido da palavra Maquir é vendido, em Lodebar, né? Que a gente hoje usa a expressão Lodebar como se fosse um lugar distante, mas a palavra mesmo, o lugar, é um nome de sem pasto, né? É como se fosse um lugar árido, um lugar estéril, um lugar deserto. Nós também, né, nos vendemos a um preço muito vil. Nós também fomos vendidos. E estávamos nesse mundo tenebroso, nessa terra estéril, nessa terra sem esperança, né, até que um dia, enquanto estávamos separados da comunhão com Deus, Deus nos trouxe a viva esperança, a bendita esperança da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O rei Davi mandou também trazer Mefibosete para o seu palácio. E ele fez isso não por qualquer mérito de Mefibosete, mas ele fez isso por graça, né? Como diz, favor e merecido. Nós também estávamos sem Deus no pior lugar, e Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele nos salvou pela graça, nos justificou pela sua justiça. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 diz, né, que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você vê que Davi usou de beneficência como Mefibosete por amor de Jonas. Nós também não somos resgatados pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Por amor de Jesus, Deus nos transporta para o seu reino, para o reino do seu amor. Pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Deus também restituiu a Mefibosete todas as terras de seu pai. Em Adão também. Nós perdemos todos os direitos, né, da nossa herança celestial. Perdemos todo o direito aos nossos bens celestiais. Em Cristo, nós somos postos na posição de justos e restaurados a Deus. Por último, né, a ilustração diz ali, que Deus promete a Mefibosete e de contínuo comerás pão à mesa. Né? Em Adão também, nós perdemos a comunhão. Com Cristo, nós passamos a participar da comunhão plena em sua casa. Né? Nós somos de novo aceitos da mesa do rei. Então, essa justificação, ela inclui, primeiro, o perdão dos pecados que foram cometidos, né, anteriormente. Ela traz a remoção da condenação que era merecida. E ele nos traz uma mudança posicional, né, da posição de culpado para a posição de inocente. Ilustrativamente, a gente pode entender, por exemplo, que quando Mefibosete se senta à mesa de Davi, né, no palácio real, a toalha da mesa de Davi cobria os pés aleijados de Mefibosete. Quando ele estava sentado à mesa do rei, essa toalha cobria os seus pés. E hoje também, quando nós participamos da mesa, né, do pão na casa do Senhor, do pão e do vinho na ceia do Senhor, a bênção da salvação de Deus, ele cobre a marca da nossa queda em Adão. Né?
Nossos defeitos eles não são mais o destaque. A justiça de Cristo é como essa toalha que cobre a nossa, cobre de maneira eficaz aquilo que fizemos, né? A maneira como andamos. Essa cobertura maravilhosa. E essa justificação, né, o autor da lição, ele fala que ele traz alguns benefícios, né, para nós, algumas bênçãos são decorrentes disso. E a primeira, ele diz que é exatamente a paz em Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos da esperança, ou na esperança, da glória de Deus. Essa paz que o apóstolo se refere foi nos dada por causa da vida de Jesus Cristo. A justificação pela fé, a gente pode dizer que é o fechar de uma porta, né? É o virar de uma página. É a possibilidade de você abrir uma outra porta, de você virar a página da sua vida. Fecha-se, por exemplo, a porta lá da guerra, da angústia, da incerteza, da morte, e abre-se para nós o portal da esperança, da graça, da certeza, da paz. Foi Jesus que fez essa reconciliação, né? Não há mais separação. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós agora possuímos um Pai. Nós somos recebidos como filhos e estamos em comunhão com Ele. E ter paz com Deus, ele significa muito mais do que simplesmente a ausência de qualquer tipo de conflito ou ter uma vida tranquila. Na verdade, a paz que Deus nos dá é viver em qualquer circunstância tendo paz com Deus. O Deus de paz passa a ter comunhão conosco. E a Bíblia nos fala isso de uma maneira fantástica, porque ela diz que se quando nós éramos inimigos de Deus, né, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, né? Não apenas isso, diz ainda, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Fomos reconciliados com Deus, acabou a inimizade, não há mais separação. Né? Ó, Jesus, estamos juntos. Né? Estamos juntos, né? Estamos com Deus. Outra bênção decorrente dessa justificação foi o amor de Deus. Né? Na cruz, Deus revelou o seu abundante amor. A Bíblia diz, né, Romanos 5, nós falamos sobre isso, Deus demonstra o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não é apenas um sentimento, não é apenas algo que... Não, o amor de Deus ele é uma ação. Não é? O amor de Deus ele não consiste apenas em palavras, ele é uma dádiva. E essa dádiva não é uma dádiva qualquer, não é uma coisa qualquer. É uma dádiva de si mesmo. Deus deu o seu filho, aquilo que ele tinha de melhor. Não é? Ele deu o seu tudo, deu a si mesmo. Deus ele não amou aqueles que nutriam amor por ele. Na verdade, Deus amou aqueles que viraram as costas. Né? Deus amou aqueles que eram seus inimigos. E a gente pode pensar isso de uma maneira muito clara. Um homem, né, uma pessoa qualquer, pela virtude, pode estar preparado até a fazer um sacrifício por aquele a quem ele julga digno disso. Né? Talvez alguém possa se sacrificar por um justo, mas Deus entregou o seu filho para morrer numa morte terrível de cruz por aqueles que sabia, aqueles que ele sabia serem completamente vis, completamente indignos. Deus morreu por nós, né, quando nós não tínhamos nenhuma esperança, nenhuma possibilidade, né, de redenção. John Stott, que é um teólogo americano, teólogo britânico, ele fala que a intensidade do amor, isso é maravilhoso, a intensidade do amor é medida, em parte, pelo preço que custou a dádiva ao seu doador, né, o esforço que ele fez, e, em parte, por quanto o beneficiário é digno ou não dessa doação. Então, você pode ver, né, a dimensão do amor de Deus. Quanto mais custa o presente ao doador,
E quanto menos o receptor o merece, tanto maior demonstra ser esse amor. Então, medido por esses padrões, a gente pode dizer que o amor de Deus é singular, cara. Pois ao enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados, ele estava dando tudo, até mesmo, né, até a si mesmo, aqueles que nada mereciam. Nós só merecíamos o juízo, né, a condenação. Mas Deus nos amou, graças a Deus. E a salvação, né? O autor também coloca aqui a salvação, né? Paulo descreve essa ação salvadora de Deus em relação a todo aquele que crê, né? Mesmo do pecador, como justiça de Deus, que é, na realidade, a gente pode dizer uma espécie de reabilitação, né? De uma justificação, de uma anistia, né? Você foi anistiado, nós fomos anistiados. Deus manifesta ou mostra-se justo, manifestando a sua misericórdia, o seu perdão, né? Exercendo a sua justiça. Alguém tinha que pagar o preço, e o preço que foi pago foi altíssimo. Como nós não tínhamos condições de pagar, Cristo se fez, né, maldição por nós, se fez pecado por nós, aquele que não conhecia pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não atua como um juiz que paga com base na lei, mas Deus ele age como um soberano que concede um indulto baseado na sua bondade. Cristo morreu por todos aqueles que, por meio de Adão, né, vieram a tornar-se pecadores. O que implica dizer, então, que Cristo morreu por toda a humanidade. Né? Todos, da universalidade do pecado, todos pecaram. E assim como a morte veio até nós por causa da ofensa de um único homem, o dom da vida, né, que é justamente a reconciliação com Deus, porque Deus é que é a própria vida, nos veio através também de um só, Jesus Cristo. Lembra muito antigo, né? Os que receberam a abundância da graça. Você lembra disso, né? O antigo, você lembra? E o dom da justiça. Reinaram em vida certa. Não vou cantar porque eu canto muito mal, né? Mas todos aqueles que são salvos por meio de Jesus Cristo. Porque só por meio dele é possível voltar para Deus. Então, a graça que veio por meio de Cristo, ela separa todos aqueles que, todos os que nela creem, né, nessa graça, todas aquelas que nela creem para Deus. Ele arranca essas pessoas do inferno e arranca o inferno de dentro deles. Por isso, Cristo é o autor da salvação, assim como o autor da santificação. Como já vimos, é por meio dele que somos arrancados do inferno e é por meio dele que o inferno é arrancado de nós. Bom, estamos chegando aqui no final. Aqui o Edivanei, no querido docente, falou que eu tinha uns 30 minutos, mas ficou difícil, Edivanei, colocar essa informação todinha aí dentro dele. Mas espero que... Concluindo, gente, a gente pode dizer que o sacrifício de Cristo é a maior prova que Deus poderia ter dado de seu amor por nós. Foi o seu ato de justiça que trouxe sobre todos os homens a graça que torna possível a justificação que dá a vida. Então, a justificação, mais uma vez, reforçando a ideia, ela inclui mais do que o perdão dos pecados e remoção da condenação. No ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Há pouco tempo, nós acompanhamos aqui no Brasil uma perseguição política, né, em que um deputado federal foi punido por um magistrado, vocês conhecem a história, e o presidente deu a ele um indulto, né? Não que ele fosse um criminoso, mas é uma prerrogativa do presidente da República, por exemplo, perdoar um criminoso, né? Mas ele não pode reintegrar esse criminoso na posição daquele que nunca desrespeitou uma lei. Mas com Deus é possível ele efetuar ambas as coisas. Deus ele apaga o nosso passado, ele apaga o nosso pecado, ele apaga as nossas ofensas e, em seguida, ele trata nós, que éramos seus ofensores, como como alguém que nunca tivesse cometido um pecado sequer. Deus abençoe a sua vida, Deus, né, lhe deu um dia maravilhoso, que é o domingo, né, seja extremamente abençoado na escola bíblica, aqueles que vão ministrar essa lição possam, né, tirar aí os elementos, né, ver os elementos mais importantes aí que foram destacados aqui para poderem também ministrar aí para, né, os seus públicos. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, André. Obrigado, Edivanei. Né?
Obrigado, pessoal, de todos os voluntários da fábrica que fazem um trabalho maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Nossos contatos estão aí, né? Quiser participar, quiser conhecer um pouco o nosso trabalho, entre nas nossas redes sociais. Beijo grande, fiquem com Deus.